Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Nesse curto circuito de número 51, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito importante, que são os impactos da geração eólica e solar fotovoltaica no setor elétrico brasileiro. Essas fontes, a ampliação dessas fontes, a forte expansão dessas fontes na matriz energética, na matriz elétrica brasileira, tem gerado uma série de problemas para o setor. E esses problemas são bastante relevantes e devem ser avaliados com cuidado. Para conversar conosco sobre esse tema, que é um tema tão relevante, nós convidamos mestre Altino Ventura. Altino já esteve conosco no ano passado, conversando sobre esse tema, no curto-circuito de número 29. Como o tema se ampliou, como a questão, na verdade, ela não melhorou, ela foi, na verdade, se radicalizando ao longo do tempo, e aproveitando o fato de que Altino acabou de publicar um artigo no âmbito da Academia Pernambucana de Engenharia sobre esse tema, nós resolvemos aproveitar mais uma vez o mestre Altino para vir aqui esclarecer essa questão, né, que é uma questão tão complicada, uma questão tão importante nesse momento que nós estamos vivendo. Professor Altino, tudo bem, mestre Altino? Tudo bem, bom dia aí para todos. Muito prazer, muita alegria de estar aqui novamente para discutir um tema dessa importância, a questão da incorporação de usinas eólicas e usinas fotovoltaicas no sistema brasileiro. Eu diria até que o tema é um tema que está sendo incorporado no mundo inteiro. A eólica solar está sendo, assim, digamos, a bola da vez em termos mundiais no Brasil. Então, eu acho que é um momento muito interessante de nós fazermos uma reflexão sobre esse assunto. Bom, é sempre um prazer muito grande estar com o senhor aqui, a gente aprende muito. Altino é engenheiro, engenheiro formado no Recife, formou-se em 1965, né, mestre? Em 72 veio para a Eletrobras, Altino foi presidente da Eletrobras, Altino foi diretor técnico de Itaipu, secretário do Ministério de Minas e Energia, quer dizer, um grande profissional com uma grande experiência e tem acompanhado com muita atenção a evolução justamente da introdução dessas fontes no sistema elétrico brasileiro. E tem ficado bastante preocupado e tem conversado muito com a gente sobre isso, e a gente vai justamente aproveitar hoje a grande experiência de mestre Altino. E gostaria de lembrar para vocês o seguinte: o link do artigo do Altino vai estar justamente na descrição do vídeo. Então, vocês podem acessar o artigo através desse link que a gente vai colocar na descrição. Outra coisa é que todos os vídeos que são também citados aqui ao longo do programa, eles também, esses links desses vídeos também vai aparecer aqui na descrição do vídeo. E é interessante dar uma olhada nesses vídeos, tanto no curto-circuito 27, 28 e 29, que nós fizemos no ano passado, onde tem uma grande discussão sobre esse tema. Então, quem quiser se aprofundar, se sentir mais seguro nessa questão, dá uma olhada nesses programas que ajudam a aproveitar mais o que o mestre Altino vai colocar aqui. Bom, mestre Altino, para começar, antes, já ia me esquecendo, vocês podem encontrar esse programa aqui na forma de podcast, no canal IE.f, canal IE-UFRJ, vocês encontram esse programa aqui na forma de podcast e pode ouvir tranquilamente em casa. Bom, mestre Altino, vamos começar, né? Mestre Altino, a gente sabe que a introdução das energias renováveis no setor elétrico, principalmente em grande proporção, essa introdução, ela implica uma série de problemas. É um grande desafio, na verdade, para o setor elétrico. Não só para o setor elétrico no Brasil, mas, na verdade, para o setor elétrico no mundo. Esse, sem dúvida, é o grande desafio da transição energética. Como é que você introduz essa essas fontes no setor elétrico, mantendo a confiabilidade, mantendo a segurança do sistema. É um grande desafio e conosco não é diferente.
Essas fontes apresentam principalmente uma característica muito forte, que é a intermitência, o fato de que elas são descontínuas, que elas são irregulares, que elas são variáveis, e, na verdade, nós dependemos da natureza para controlá-la, né? Isso gera uma série de desafios para o setor. Então, eu queria começar com o senhor com essa questão sobre justamente o que torna a introdução das energias renováveis, eólica e solar, um desafio tão grande para o setor elétrico. Perfeito. Eu vou iniciar fazendo alguns comentários sobre a questão das eólicas e solar fotovoltaica, que vamos supor, são fontes para a produção de energia, são fontes primárias para a produção de energia, existem na natureza, o vento e a oferta de sol. Por que é que elas começaram a ser introduzidas e utilizadas no mundo? É um fenômeno mais ou menos recente. Talvez alguma coisa como 15 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, essas fontes se tornaram, digamos, uma opção que foi adotada em termos mundiais e em termos do Brasil. A pergunta que pode se fazer é o seguinte: por que é que surgiu esta motivação de 10, 15 anos atrás para essas duas fontes, que são fontes renováveis, para a produção de energia elétrica, e elas têm essa característica da intermitência dela? Bom, na realidade, veja, o mundo vem vivendo aí o que nós estamos chamando uma transição energética, que é algo que seria, vamos supor, sair, digamos, do uso de combustíveis fósseis, que são os emissores de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento do planeta, essas mudanças climáticas, que é um tema que está na agenda internacional, em todos os encontros, em todas as preocupações em relação ao mundo, com a mudança que está introduzindo no planeta. Acabamos de ver essa situação do Rio Grande do Sul, altamente preocupante. Outros fenômenos desse tipo podem ocorrer no Brasil e outros lugares do mundo, em função dessa situação. Então, a saída dos combustíveis fósseis, que de alguma maneira pode ser considerada uma espécie de terceira revolução industrial. A primeira foi a introdução do carvão, a segunda do petróleo, e agora nós temos que sair deles para reduzir essas emissões. Então, as fontes eólicas e solares, a fotovoltaica, elas apareceram como uma opção de uma fonte renovável, que é baixa emissora de gases de efeito estufa, e elas estão disponíveis no planeta todo, inclusive no Brasil. Eu vou falar logo em seguida. Então, veja, agora aí se faz a pergunta: por que é que não se usou isso antes? Por que é que somente com a modificação, a colocação dessa transição energética é que surgiu isso? Porque tanto a eólica quanto a solar fotovoltaica, elas tinham custos muito elevados. Elas não conseguiam competir com as fontes de combustíveis fósseis, com as hidrelétricas, com a geração de biomassa e outras alternativas que poderiam ser consideradas e que eram consideradas no mundo e no Brasil. Ocorre que houve uma redução de custo e de preços dessas duas fontes muito significativa. Eu me lembro, quando eu estava lá no Ministério, no início que começou-se a considerar a hipótese de solar, a energia solar fotovoltaica custava mais ou menos R$ 1.250 por megawatt-hora. Hoje ela está caindo para valores na faixa de 100, 150. E a mesma coisa aconteceu com a eólica. Então chegou um ponto em que o mundo e o Brasil percebeu que essas fontes tinham atingido um nível de custo que poderiam ser consideradas como uma opção para essa saída dos combustíveis fósseis na geração de energia elétrica. Agora, essa redução de custo ocorreu por quê? Primeiro, é um avanço tecnológico. Por exemplo, as torres eólicas, elas se tornaram muito mais altas, onde tem muito mais vento. O gerador, a capacidade instalada do gerador nessas fontes, nessas torres mais elevadas, tornou-se muito maior, ou seja, aumentou-se a capacidade instalada. Bom, isso foi um avanço tecnológico que reduziu o custo. Além do mais, nós tivemos uma redução de custo por uma economia de escala na fabricação desses equipamentos, porque a opção surgiu, o mercado surgiu no mundo. E a mesma coisa aconteceu um pouco com a solar, talvez um pouco menor, porque a solar ela é limitada pela eficiência do processo fotoelétrico, mas de qualquer maneira tivemos também alguns ganhos. Então, a redução de custo
sinalizou para toda a humanidade e para o Brasil em particular que essa fonte tinha chegado a hora dela ser desenvolvida. Bom, então o que é que acontece numa situação dessa? Veja, o mundo funciona a partir de sinais econômicos. Quando esses sinais econômicos aparecerem para a eólica e solar, ela sendo renovável, ela sendo, vamos supor, baixa emissora de gases de efeito estufa, é evidente que todo mundo marchou na direção dessas fontes. Agora, e de uma forma talvez exagerada, achando que a solar e a fotovoltaica poderia ser a alternativa de expansão do sistema de geração no mundo e no Brasil. Eu queria destacar um aspecto adicional, que no caso do Brasil é um aspecto muito importante, que é o seguinte: nós temos umas condições, né? O país nosso é perto do Equador. Então, veja bem, a posição geográfica do Brasil faz com que a gente tenha uma situação de muita semelhança entre as quatro estações do ano, ao contrário do que acontece nos países do primeiro mundo, Estados Unidos, Europa e China, onde você tem uma diferença muito grande nas estações do ano. Então, nós temos um comportamento dos ventos ao longo das quatro estações do ano, e que são, vamos supor, as direções, a intensidade do vento é muito semelhante ao longo do ano, o que não ocorre quando os países de clima frio, que vem o inverno e muda tudo. A mesma coisa em relação ao sol. Então, esta fonte eólica e a fonte solar fotovoltaica no Brasil, ela tem possibilidades muito mais favoráveis de produzir muito mais energia. Ou seja, quando nós instalamos uma eólica no Brasil, a mesma eólica no Brasil produz muito mais energia do que ela sendo construída na Europa ou nos Estados Unidos. Isso faz com que o custo da energia produzida pela a mesma usina seja muito mais baixo no Brasil, muito mais vantajoso. Então, essa opção eólica e solar, claramente, ela é uma opção que deve ser adotada no Brasil e no mundo, tá certo? E particularmente no Brasil, é muito favorável, porque apresenta essas características vantajosas do ponto de vista energético e do ponto de vista de custo, entregando uma energia muito favorável. O problema dessas duas fontes é que elas são fontes intermitentes. Ou seja, o que é que significa isso? Significa que a eólica ela só gera energia quando tem o vento. E a solar quando tem o sol. Por exemplo, em particular, à noite não tem sol, então não tem geração. Então, a solar já fica limitado a uma produção de energia ao longo, digamos, das 9 horas da manhã às 4 e meia da tarde. Então, já tem uma limitação de produção de energia, que não tem com a eólica. No caso da eólica, até produz mais energia na noite e na madrugada. Bom, então, essa intermitência da solar, de fotovoltaica e da eólica, é uma intermitência que cria o que eu estou chamando no artigo, tá certo? Sei lá, estou chamando dessa forma, que é um novo operador do sistema, operador natureza. Que operador é esse? É um operador que, em função dessas mudanças climáticas, etc., em alguns momentos oferece mais vento, oferece mais sol, menos sol. Quer dizer, ou seja, então a natureza, digamos, faz o que nós podemos chamar o despacho dessas usinas. Então, agora, esse operador natureza opera as eólicas e as solares, sem nenhuma interação com a operação do ONS em cima das hidráulicas e das térmicas que compõem o sistema, térmicas convencionais, nucleares, etc. Um operador ONS, ele consegue gerar o que ele precisa em cada uma das usinas não intermitentes, que é a hidrelétrica, só as térmicas, a nuclear, e ele, de alguma maneira, ajusta esta produção para mais e para menos em função das demandas dos consumidores, procurando otimizar este processo. A eólica e solar, a natureza despacha lá. Então, em alguns momentos, a eólica está gerando mais energia do que o sistema precisa, competindo com a geração do ONS, em alguns momentos menos. Tem hora, na hora da ponta, por exemplo, que o ONS pode precisar uma geração maior da eólica, e nesse momento pode não ter vento. Então, há uma dificuldade desses dois operadores otimizar o sistema conjunto. Isso é muito explorado aí na questão
na questão do artigo. Essa exploração é muito feita, mostrando essa dificuldade de incorporar de uma forma otimizada e com confiabilidade a eólica solar a partir de um certo montante no sistema existente nosso. Um outro ponto que eu queria destacar, que é um ponto relevante, que é o seguinte, é que o ONS, a única ação que ele tem sobre a eólica é, eventualmente, desligar a geração centralizada da eólica. Então, existe um parque eólico, que o ONS conhece, e que está incorporado ao nosso sistema interligado. Então, em alguns momentos que possa surgir uma quantidade de energia maior do que aquela que cabe na curva de carga dos consumidores, o ONS pode ter uma ação de desligar algumas dessas eólicas. Então, essa é a única ação que o ONS pode ter em relação à eólica. Não pode fazer com que a eólica produza mais, não consegue, porque depende da fonte primária do vento. Em relação à fotovoltaica, a centralizada tem um comportamento parecido com a eólica, mas em relação à geração distribuída, que é a maior parcela dos telhados das edificações, o ONS não pode desligar, porque ele não tem acesso a essa geração que está a nível do consumidor. E essa geração é aquela que está crescendo mais. Bom, um último comentário sobre, aliás, dois comentários. Um é que, no caso da eólica, nós estamos explorando a eólica onshore, quer dizer, a eólica que tem no continente brasileiro. E está se fazendo uma série de investigações em relação à eólica offshore, no oceano. A do oceano ela tem uma produção de energia um pouco maior, os ventos são mais favoráveis, mas os custos são muito maiores. Então, se olhar essa questão de competitividade, não tem muito sentido o Brasil, neste momento, que tem muitas opções onshore, quer dizer, no continente, muitas opções, que o potencial é muito grande, e buscar uma fonte, digamos, que custa mais, que é a offshore. Então, essa prioridade da offshore é um pouco menor no momento atual do Brasil. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: quando se olha a eólica e a solar, veja, a solar fotovoltaica tende a ter um crescimento um pouco explosivo e fora um pouco do controle, porque o consumidor decide produzir a sua energia. Então, quem coloca um painel fotovoltaico no telhado da sua instalação, da sua casa, do seu local qualquer, da sua edificação, se for uma atividade comercial, veja, ele está colocando, produzindo a sua energia com um custo menor do que o que a concessionária do mercado regulado consegue entregar. Então, o sinal econômico é no sentido de essas fotovoltaicas se expandirem de uma forma acentuada, seguindo crescimentos muito explosivos. E este crescimento não tem um controle, não está sujeito a uma política de Estado. Claro que o Estado pode diminuir os subsídios, mas isso aí não impede que continue crescendo, porque mesmo tirando o subsídio, a fotovoltaica solar nas edificações, nos telhados de edificações, é competitiva com o que a distribuidora oferta. No caso da eólica, aí a coisa já é um pouco diferente, porque o mercado regulado, que é o grande sinalizador de crescimento da eólica, ele está hoje com alguma dificuldade no seguinte sentido: as concessionárias de distribuição estão supercontratadas. Então, como elas estão supercontratadas, porque está perdendo o mercado livre e perdendo o mercado pelo consumidor produzir a sua energia nos seus telhados com as fotovoltaicas instaladas nas edificações que estão espalhadas pelo país inteiro. Então, o que é que acontece? Essas distribuidoras, elas não estão sinalizando necessidade de novas contratações. Então, o que está ocorrendo é que os leilões diminuíram bastante para o mercado regulado. Não tivemos leilões em 2023, não vamos ter em 2024, talvez em 2025, então a eólica tende a crescer num ritmo menor, porque vai se destinar ao mercado livre, digamos assim. De qualquer maneira, a eólica e a solar, quando nós olhamos, digamos, o que vai acontecer nesta década, e se olharmos o plano de operação do ONS, nós vamos ver que os crescimentos vão ser muito acentuados. E parece que é a alternativa que estamos adotando para expandir o nosso sistema de geração, majoritariamente baseado em eólica e solar. E a quantidade que já é elevada atualmente em relação ao nosso sistema,
operado pelo ONS e que vai ser crescente, e cria uma série de dificuldades que nós vamos ter oportunidade de apresentar aqui nessa entrevista. Bom, então esse seria, digamos, uma espécie de introdução mostrando a questão da eólica e da solar, mostrando que são fontes que vale a pena ser desenvolvidas, elas têm um papel importante nessa transição energética do mundo, mas elas têm que olhar um pouco a dimensão dessa quantidade eólica que entra no sistema, seja qualquer sistema, não é só o brasileiro, os sistemas internacionais, e as dificuldades estão sendo reportadas por várias entidades no mundo de dificuldade desse tipo, porque quando a eólica e solar entra numa determinada quantidade, ela provoca uma série de demandas no sistema existente que, em algumas condições, como nós vamos ver logo aqui adiante na entrevista, o sistema não consegue atender. Então, o que é que ocorre? Numa situação dessa, eu preciso fazer investimentos adicionais no sistema receptor, seja de geração, eu vou falar depois, seja de transmissão, que faz com que essa opção eólica e solar, entrando num futuro leilão, não pode considerar só os custos da eólica e da solar, da instalação delas. Tem que ver também esses custos adicionais que ela provoca por demandas que ela coloca no sistema existente e que esses custos adicionais não são pequenos. Então, isso tudo tem que entrar num contexto de avaliação de uma experiência em que, porque a eólica solar é uma experiência nova no mundo e no Brasil. Então, nós estamos aí num processo de aprendizado. Então, isso tudo tem que ser considerado de uma maneira precisa, porque isso tudo se repercute em termos de garantia de segurança energética e elétrica do sistema, questão de riscos de déficit, coisas desse tipo, problemas de custos para geração térmica adicional pode surgir, e custo para os consumidores numa situação de tarifa que já está elevada no nosso país e no mundo também. Então, é algo que se tem que olhar com muito cuidado. Então, essa primeira introdução é uma questão aí em relação à fonte eólica e solar, é uma fonte muito interessante, deve ser desenvolvida, tem um papel importante nessa transição energética, mas ela, de alguma maneira, está limitada a um certo montante. Não podemos ter a esperança de que vamos, no mundo e no Brasil, expandir majoritariamente a geração do sistema elétrico mundial e brasileiro, apoiado somente em eólica e solar. Isso não é viável, pelas questões que estão colocadas no artigo. Bom, talvez eu falei um pouco mais do que devia, mas eu quis Tranquilo. dar a conceituação introdutória. Vamos lá. Mestre, a introdução da eólica e da solar no setor elétrico é um gigantesco desafio no mundo inteiro. No caso brasileiro, no entanto, tem determinadas especificidades. Algumas especificidades positivas, como o fato de que nós temos uma grande capacidade de estocagem, né, dos nossos reservatórios. Então, isso foi sempre visto como algo positivo, o fato de que nós já temos uma matriz elétrica verde, né, limpa, renovável, o fato da gente ter esses reservatórios eles operarem de forma interligada. Então, o Brasil tem uma série de vantagens, mas, no entanto, tem outros desafios. E eu acho que uma questão que é muito pouco avaliada, e eu acho que é uma questão que as pessoas têm uma grande dificuldade de entender, eu, particularmente, demorei um certo tempo a entender, o jogo das bacias, o jogo das regularizações, etc. Enfim, nós temos energia hidráulica, operamos com grandes reservatórios, e esses reservatórios eles são operados de forma otimizada, centralizada, para poder tirar o máximo desses recursos, em termos de escala, em termos de escopo, em termos de diversidade hidrológica, né, das chuvas, enfim, um sistema extremamente complexo, um sistema extremamente sofisticado que foi construído ao longo do tempo. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema, porque esse tema é muito pouco conhecido, as pessoas têm muito pouco conhecimento sobre isso, e como esse tema acaba colocando limites bastante, bastante fortes
à expansão das fontes renováveis, de natureza distintas, por exemplo, se fosse num sistema térmico. Mas nós também temos as nossas limitações, não é isso, professor Altino? Então, que eu gostaria que o senhor falasse sobre esse um dos temas que eu considero mais fascinantes do setor elétrico, que é essa dança das bacias, como é difícil fazer isso e como nós conseguimos fazer isso, né? E, na verdade, as energias renováveis, a eólica e a solar, estão colocando em xeque isso, ameaçando esse grande modelo de otimização que nós construímos ao longo de mais de 50 anos, né, Mestre? Ao longo de um longo tempo. Perfeito. Bom, eu vou iniciar falando sobre essa questão da operação, planejamento e a operação dos reservatórios das nossas usinas hidrelétricas nas bacias do São Francisco, que é a principal, a única praticamente, da região nordeste brasileira, a bacia do Paraná, que atende o sudeste e centro-oeste, e as bacias do sul do Brasil, que estão fundamentalmente localizadas no Iguaçu no Iguaçu e no Uruguai. Bom, começando pela Bacia do Nordeste. A Bacia do Nordeste, que o São Francisco, é aquela a mais bem regularizada do país. O que é que significa isso? O que é que significa uma bacia hidrológica que você regulariza? É o seguinte: todo rio tem o seu período de cheia e o período de seca. No período de cheia, as vazões são muito elevadas. Isso acontece no Brasil, mais ou menos de fevereiro a maio, uns 5 meses mais ou menos, em que eu tenho as cheias, que é a natureza, tá certo? Provoca isso, provocando as cheias. E tem o período seco, que vai de julho a novembro, em que as vazões são bastante reduzidas, e esses dois períodos são muito distintos em todas as bacias brasileiras. Quer dizer, quando vem o período de cheia, eu tenho muita água no rio. Quando eu tenho um período de seca, eu tenho menos água. Então, quando se constrói um reservatório que pode armazenar água no São Francisco, existia um local extremamente favorável, que é o reservatório de Sobradinho. É um reservatório gigantesco, uma coisa assim de impressionante a capacidade que tem o reservatório Sobradinho de guardar água. O chamado volume útil, quer dizer, o volume que eu posso usar para guardar água, permite alocar lá cerca de 29 bilhões de metros cúbicos de água, uma quantidade enorme. O reservatório é um reservatório grande, a área inundada dele é imensa, sei lá, mil e poucos quilômetros quadrados, tá certo? Uma coisa muito grande, 4 mil, desculpe, 4 mil quilômetros quadrados, não é mil, é 4 mil quilômetros, um pouquinho mais de 4 mil quilômetros quadrados, e esse reservatório consegue armazenar uma grande quantidade de água. Além disso, o São Francisco tem a usina de Três Marias, que também tem uma capacidade muito grande de guardar água. Então, o São Francisco tem Sobradinho e Três Marias, que são reservatórios muito favoráveis, guarda a água da cheia do rio para usar no período seco. Quando isto ocorre, as vazões do Rio São Francisco, de janeiro a dezembro, são muito semelhantes. Elas se aproximam do valor médio anual, e isso facilita o uso do recurso hídrico do São Francisco, seja para a produção de energia, seja para outros usos, como irrigação, abastecimento das cidades, questões de preservação do meio ambiente e assim por diante. Eu queria dizer o seguinte: armazenar água num reservatório, como o Brasil tem grandes reservatórios, que faz essa transferência da cheia do rio para o período seco, é a melhor bateria que existe no mundo. Não está se armazenando a energia elétrica, está se armazenando a água que produz energia elétrica. Porque eu posso fazer esse armazenamento de grande quantidade de energia e usar 4, 5 meses depois. É completamente diferente das baterias que estão sendo usadas no mundo, que armazenam uma quantidade pequena, por exemplo, a energia solar. Muitas vezes, quando tem o sol, ele guarda um pouco de energia e usa por mais 2, 3 horas em seguida, para poder manter a fonte solar depois que o sol desaparece. Esse tipo de ação da bateria é muito limitada. No nosso caso,
com os reservatórios é um armazenamento natural que se faz e mais ainda, totalmente viável do ponto de vista energético, do ponto de vista econômico, financeiro e ambiental. Então, a bacia do São Francisco tem essa característica. Quando nós vamos para a bacia do Rio, da bacia do Rio Paraná, essa característica também se mantém, mas numa intensidade menor, porque na bacia do Paraná, primeiro, o volume de água é muito maior, e eu não tenho as condições tão favoráveis como tivemos no São Francisco, para o reservatório de Sobradinho e o reservatório de Maria. Mas temos condições muito favoráveis. Então, tem o reservatório de Furnas, tem o reservatório Nova Ponte, tem o reservatório de Tubiara e vários outros que fazem esta regularização. Ou seja, a usina, a água que chega, por exemplo, em Itaipu, que é a última usina da Bacia do Paraná, ela chega razoavelmente bem comportada, porque eu armazeno a cheia do Paraná nos reservatórios da Bacia do Paraná e uso esse armazenamento para operar no período seco. Então, isso dá, vamos supor, para a sociedade brasileira que vive na região sudeste e centro-oeste, umas condições muito favoráveis de tirar um bom aproveitamento desse recurso hídrico, seja na produção de energia, seja em outros usos, como abastecimento d'água, como navegação, como, sei lá, e todos eles que são amplamente conhecidos, porque o rio se comporta ao longo do ano de uma forma muito uniforme no que diz respeito às vazões, que é o parâmetro mais importante que permite a utilização pela sociedade deste recurso hídrico. Então, essa situação da Bacia do Paraná também apresenta-se uma condição muito atual. Quando a gente vai para o sul, bom, mais um comentário. Na Bacia do Paraná, existia locais onde eu podia construir grandes reservatórios de armazenamento. Me referi a Furnas, Tubiara e outros. Quando eu vou para a região sul, no Uruguai no Iguaçu, eu não tenho estes locais favoráveis de construção de grandes reservatórios. Então, o Rio Iguaçu e o Rio Uruguai não têm a mesma regularização que temos no São Francisco e na Bacia do Paraná, por dificuldade de ter reservatórios com capacidade de armazenar grande quantidade de água, diante das características do rio da região sul, que são rios torrenciais. Os rios da região sul têm uma variação entre o período de cheio e o período de seca muito grande, o que exigiria reservatório muito grande e haveria dificuldade de encontrar esse tipo de reservatório. Mas a região sul, operando interligada com o sudeste, através do sistema de Itaipu, né, então é possível otimizar a geração das usinas do Iguaçu e do Uruguai sem reservatórios, porque eu opero uma região que tem um mercado menor, uma geração menor, junto com a região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, que tem um mercado muito maior, muito mais usina, tem reservatórios que eu posso armazenar. Então, essa operação integrada do Sul com o Sudeste, através do sistema de Itaipu, que é uma usina que pode ser alocada na geração Sul, na geração Sudeste, permite que eu otimize a geração hidrelétrica do Sul, juntamente com o Sudeste, sem ter esses reservatórios de armazenamento. Essa experiência de operação do Sul-Sudeste é uma coisa que é conhecida desde a época que instalou-se Itaipu e se fez o sistema de transmissão de Itaipu. E ela foi muito útil para seguirmos o caminho em relação ao Tocantins. Então, vou falar agora no Tocantins, que é o primeiro rio, digamos, na Amazônia. No Tocantins existe um local para a construção de um grande reservatório, que é o reservatório de Serra da Mesa, o maior do Brasil. Tem 34 bilhões de metros cúbicos, uma coisa assim impressionante. Mas este local é muito amontante lá no Rio Tocantins. Então, esse reservatório não consegue pegar toda a chuva da bacia do Tocantins. Pega uma parte. Então, o Tocantins tem uma regularização parcial. E o Tocantins, a última usina, é a usina de Tucuruí, que é uma grande usina integrada com o Nordeste, e essa usina de Tucuruí recebe vazões, a montante dela, do rio, do Tocantins, com uma regularização parcial, muito da água que chega
chove depois de Serra da Mesa, portanto, chega lá como um período de cheia do Tocantins, e também no rio, no outro rio que temos lá, que é puxa, me falhou agora, embora o rio lá da Amazônia, lá do... Bom, em suma, tem mais o outro rio, em algum momento eu vou me lembrar desse rio, que ele tem, eu vou até olhar aqui, que é importante dizer isso aí, sobre esse comportamento do Amazonas, do Tocantins, porque ele se viu de um certo aprendizado, como nós tivemos na integração do Sul e o Sudeste, tá certo? Que maximizou-se a operação, que foi planejado desta maneira, tá certo? E que os resultados são muito favoráveis do ponto de vista energético e econômico-financeiro. Então, Mestre Altino, é o Rio Araguaia. é o Rio Araguaia, perfeito, exatamente. Estava vendo aqui, me falhou, de vez em quando essas falhas acontecem, tá entendendo? Não sei se é um bom sinal ou um mau sinal. Bom, é o Araguaia. O Araguaia, por exemplo, qual foi a decisão brasileira? A decisão brasileira foi o seguinte: vamos fazer as usinas do Iguaçu, desculpa, do Tocantins, todas elas, e vamos preservar o Araguaia sem construção de usinas, porque o Araguaia é um rio que tem muito peixe, muitas questões ambientais, e valia a pena o Brasil preservar aquilo ali. Então, o Araguaia não há uma previsão de regularização. O próprio reservatório de Santa Isabel, que foi estudado, etc., está sendo postergado no tempo. Então, o Araguaia, que é um rio importante, chega todo em Tucuruí. Então, a cheia do Araguaia e a seca, o Tucuruí tem que administrar isso aí. É a mesma coisa em relação ao Tocantins, apesar da regulação parcial do Serra da Mesa. Agora, o reservatório do Tucuruí, ele tem uma capacidade grande de regularizar, mas não é suficiente para administrar essa cheia do Tocantins e do Araguaia. Então, o que acontece no Tocantins é algo diferente do que vinha acontecendo no São Francisco e na Bacia do Paraná. E um pouquinho parecido com o Sul-Sudeste, que a dimensão do Sul-Sudeste com o sistema de Itaipu resolveu-se a questão. Então, esse desenvolvimento das usinas hidrelétricas no Tocantins foi um aprendizado para o Brasil, de trabalhar com uma bacia hidrográfica que não tem uma regularização semelhante à do São Francisco e da bacia do Paraná. E essa experiência mostrou que é perfeitamente possível, tá, desenvolver as usinas num rio que não tem uma regularização plena, no caso brasileiro, desde que elas estejam integradas com o Nordeste e com o Sudeste. Então, este aprendizado foi muito importante para as usinas da Amazônia que vem em seguida, que é no Xingu e no Madeira. No Madeira, não há como fazer uma regularização do Madeira, porque essa regularização teria que ser reservatório na Bolívia, porque o rio chega no Brasil depois de passar na Bolívia, então não há uma expectativa de ter regularização lá na região lá do Rio Madeira, onde tem a usina de Jirau e de Santo Antônio, usinas grandes, de porte razoável. E no Xingu, onde está Belo Monte, e esse raciocínio também se aplica ao futuro, se os brasileiros forem desenvolver o Tapajós, que é um rio importantíssimo para a navegação e para a produção de energia elétrica. E eu acho que em algum momento o Brasil não vai abrir mão desse recurso hídrico tão importante no mundo principalmente no mundo de hoje. Então, veja bem, aí agora no Xingu. O Xingu é um rio que está todo em território brasileiro, podíamos fazer um reservatório montante, mas as condições naturais desse rio de planície não são favoráveis à construção de um grande reservatório de regularização. E mais ainda, a variação entre as vazões na cheia do Xingu, mais de 40 mil metros cúbicos por segundo, e os valores na seca de 2000, ia exigir um reservatório gigantesco. Na época que se estudou, era um reservatório chamado Babaquara, que era um reservatório, tá certo, que tinha, eu falei de Sobradinho, que tinha mais ou menos 4.200, qualquer coisa dessa ordem de área inundada. Esse reservatório de Babaquara, que regularizaria o Xingu, tem cerca de 6.000 quilômetros de área inundada.
Uma coisa assim, imensa, com necessidade de diques em volta para segurar essa água, porque a profundidade média seria pequena, com uma série de implicações ambientais. Ou seja, a dificuldade de encontrar um reservatório no Xingu, como não tivemos no caso do São Francisco, com Sobradinho e do Paraná, na bacia do Paraná, com Furnas, com Tubiara e outros reservatórios. Então, decidiu-se por fazer uma usina a fio d'água no local de Xingu, no local de Belo Monte. Tem gente que diz assim, por que não fez um reservatório lá em Belo Monte? Porque no local não permite a construção do reservatório. É um local que a usina está encaixada dentro do rio e cabe uma usina a fio d'água. Essa usina a fio d'água, que é uma usina de grande porte, são 11 mil megawatts, vai operar no Xingu no período chuvoso do Xingu, na cheia e na seca, conforme a natureza disponibiliza esses dois períodos. Só que esta usina, veja, usando a experiência que o Brasil teve no sul do Brasil, incorporado ao Sudeste, e na bacia do Tocantins, é perfeitamente viável do ponto de vista energético, econômico, financeiro e do ponto de vista ambiental, de tirar a energia que ela pode produzir nesta situação de cheias e secas, que não tem um controle, porque não tem reservatório, desde que ela opere integrada com o Nordeste e com o Sudeste. Ou seja, a usina de Belo Monte, ela tira, no bom sentido, um proveito dos reservatórios do Nordeste e do Sudeste, otimizando a geração conjunta. Quando Belo Monte está operando durante vários meses, tem água para operar todas as máquinas 24 horas por dia, que é um bloco de geração enorme. Neste momento que está acontecendo isso, os reservatórios do Sudeste e do Nordeste estão mais ou menos vazios, porque vem do período seco anterior, do ano anterior. Então, eles estão vazios. Aí, o que é que se faz? Gera o mínimo possível nessas usinas do São Francisco e da Bacia do Paraná, para atender às restrições ambientais e restrições elétricas também do sistema. E estas bacias do São Francisco e da Bacia do Paraná estão nos seus períodos chuvosos. Então, esses reservatórios estocam energia para usar no período seco. É como se Belo Monte armazenasse a sua energia, não num reservatório lá no Xingu, mas armazenasse no Nordeste e no Sudeste brasileiro. Então, eu quero dizer o seguinte: essa forma de planejar a incorporação das usinas na Amazônia a fio d'água, em rios que não têm regularização, ela foi planejada corretamente dessa forma, tirando proveito, no bom sentido, dos reservatórios existentes, já construídos, em operação, com experiência já consolidada na região Nordeste e Sudeste. Quando se faz isso, a geração hidrelétrica do sistema conjunto aumenta no Brasil. Esse aumento dessa geração hidrelétrica tem algumas consequências muito importantes. A primeira é reduzir o custo do quilowatt-hora, ou megawatt-hora produzido, aumentando a segurança energética do sistema, porque eu estou produzindo mais energia, e tirando proveito dessa sinergia que se ganha quando se interliga com transmissão todos os potenciais hidrelétricos brasileiros. Então, isso foi planejado corretamente, desta forma, tá certo? Isso justificou a entrada das usinas a fio d'água da Amazônia em rios que não têm reservatórios e não têm regularização, e isso é operado dessa forma. O Brasil consolidou essa experiência que não existe em nenhum lugar do mundo. Os países do mundo não têm a quantidade de bacias hidrográficas que nós temos por conta do nosso país continental, com diversidades hidrológicas entre essas bacias, com graus de regularização diferentes, por conta do que a natureza nos proporcionou, a gente construir reservatórios de armazenamento ou não. Então, veja bem, essa maneira de planejar, essa maneira de operar, otimizando a produção hidrelétrica, é um caso único no sistema brasileiro. E isso tudo foi feito com competência, corretamente, e o Brasil vem fazendo essa operação extremamente vantajosa. A hidroeletricidade talvez seja o único campo
dentro do nosso sistema, dentro do Brasil, e que tem uma característica de nacionalidade. Quer dizer, a energia que as nossas hidrelétricas produzem, ela tem um custo baixo e é um custo baixo para todos os brasileiros, com essa operação otimizada que eu me referi anteriormente. Então, a natureza nos deu essas bacias, com regimes hidrológicos diferentes, e a engenharia, corretamente, soube fazer um aproveitamento ótimo desse recurso hídrico, extremamente valioso, que não é só para a produção de energia, é para o uso de outros benefícios muito maiores. No São Francisco, por exemplo, a produção de energia elétrica talvez não seja o fator mais relevante do uso, do benefício do recurso hídrico. Nós temos lá a questão de abastecimento da água das cidades, nós temos a questão do desvio do São Francisco para a área semiárida do Bangu. Então, tem outros usos do recurso hídrico que são talvez mais importantes do que a produção de energia elétrica. E o Brasil está tirando, no bom sentido, proveito disso aí, dentro de um recurso que é um recurso escasso, que é um recurso hídrico, e que é um problema em vários lugares do mundo, em que, nas circunstâncias brasileiras, é uma situação vantajosa que permite que a gente faça um uso adequado disso. Bom, só para completar essa questão das bacias, eu quero dizer o seguinte: toda essa tecnologia, digamos, de engenharia foi desenvolvido com competência pelo Brasil, na época a Eletrobras, depois do trabalho da Canambra, que deu o empurrão inicial de nós desenvolvermos essa integração energética, esses ganhos sinergéticos entre diferentes bacias com transmissão, foi uma coisa desenvolvida no Brasil que só se aplica para nós. O mundo não tem esse tipo de característica, o mundo tem a geração térmica. Então, nós conseguimos fazer uma otimização do nosso recurso natural hidrelétrico e os resultados disso são vistos com a operação que o sistema fez, onde essa hidroeletricidade deu aos brasileiros uma situação muito vantajosa, em vários sentidos que eu não quero me prolongar, no que diz respeito à hidroeletricidade, proporcionando uma garantia de energia renovável, baixa emissora de gases de efeito estufa, com segurança energética, segurança elétrica, com o planejamento do nosso sistema elétrico, veja, em custos que são os mesmos para todos os brasileiros. A energia hidrelétrica chega em todos os cantos do Brasil com o mesmo custo. Talvez seja a única coisa, como eu referi anteriormente, em que tem uma característica de nacionalidade. O último comentário que eu vou fazer é que, quando a gente entrar agora na questão da eólica e solar, é o seguinte: quando a eólica e solar fotovoltaica, que não é despachada pelo ONS neste processo de otimização, certo? Então, veja bem, e que é despachada pela natureza, um outro operador do sistema. Então, o Brasil, no momento atual, tem dois operadores. Um operador, que é o ONS, que tenta otimizar o sistema hidrelétrico, o térmico e o nuclear. E a natureza, que opera as eólicas e a solar de acordo com o que a natureza faz diante dessas mudanças climáticas que nós estamos percebendo. Então, existem, vamos supor, variações intensas de vento ao longo do ano, ao longo do dia, tá certo? Claro, o vento tem um comportamento médio razoável, mas em alguns momentos ele tem uma quantidade muito grande e em alguns momentos tem uma quantidade muito pequena, implicando na produção de energia oriunda da eólica. E a solar também tem tido modificações grandes em função dessas mudanças de chuvas e coisas desse tipo. Quando eu tenho um parque solar muito grande, vamos supor, no Nordeste, no Sudeste, em Minas, em São Paulo, etc. De repente, vamos supor, eu posso ter chuvas simultaneamente nessas regiões todas, ter nuvens, etc. Nesse momento, a solar tem uma redução significativa. Ou, em alguns momentos, eu posso ter um sol muito intenso no Nordeste, Sudeste e Sul, e essa intensidade do sol faz com que a oferta seja muito elevada. Então, esses dois operadores, o ONS e o operador natureza, é óbvio que eles não têm um convênio de cooperação. As coisas não acontecem de uma forma, vamos supor, que dê certo. Então, esse processo de otimização fica um pouco dificultado, principalmente, que é o ponto que está no artigo, quando a quantidade de eólica e solar se soma a valores muito elevados.
que já são valores elevados. Eu até digo aqui o montante, quanto é no artigo, essa não vou precisar repetir, mas tanto de eólico solar já tem um nível de participação grande no sistema, e esse nível de participação grande, que vai crescer, inevitavelmente, ao longo dessa década, porque é a única solução que nós temos para expandir o nosso sistema de geração, é colocar eólica e solar. E isso vai implicar numa série de demandas que eu vou mostrar em seguida, que essas duas fontes renováveis e intermitentes, baixa emissora de gases de efeito estufa, que são interessantes, quando a quantidade não passa de um certo limite. Então, veja bem, elas devem ser desenvolvidas, mas precisa de alguns complementos no sistema, alguns dos quais o Brasil não está adotando. Vou citar um exemplo. Nós interrompemos o nosso problema hidrelétrico. Se entrassem mais usinas hidrelétricas no nosso sistema, inclusive reversíveis, uma forma um pouco menor a importância dela, mas também teria, veja bem, podia-se alocar com mais eficiência esse recurso hidrelétrico, esse recurso eólico e solar. Bom, essa questão de como vamos tratar essas demandas que a eólica e solar criam no nosso sistema, e são demandas reais, a engenharia de sistemas hidrotérmicos, não tem como fugir dela. Eu vou falar em seguida, que eu acho que é importante, mas é muito para entender como essas demandas ocorrem e a dificuldade de atendê-las no sistema nosso, é importante que esta caracterização que eu fiz desta operação otimizada do sistema hidrelétrico brasileiro seja compreendida, porque quando o nível de eólica e solar é muito elevado, esta otimização que o ONS faz no sistema hidrelétrico brasileiro fica enfrentando dificuldades. Esta participação da eólica e solar pode dificultar ou até impedir, em valores que não são desprezíveis, essa otimização hidrelétrica do nosso sistema. E isso tem uma série de consequências em custo da energia, dificuldades na operação, falta de inércia no sistema, aumento de geração térmica e um caminho que não é de forma nenhuma aconselhável de seguir. Então, a tese do artigo é de que, veja bem, esse montante prosseguindo desta forma, sem se tomar medidas que possam corrigir ou amenizar esse problema, que existem medidas desse tipo, e inclusive considerar esses custos nos leilões, para se ter o custo real, digamos, da eólica e da solar, veja bem, o Brasil caminha para uma situação que não é recomendável no nosso sistema elétrico brasileiro. Bom, então eu acho que eu já fiz aí uma consideração interessante. Não sei se o Ricardo quer acrescentar mais alguma coisa ou aprofundar algum dos itens que eu falei. Aí fica a seu critério. Mestre, eu acho que assim acho que uma das contribuições importantes que tem no seu artigo é justamente chamar a atenção sobre a impossibilidade cada vez maior de se manter a otimização do sistema, a otimização dos recursos, né, desse conjunto de recursos, principalmente os recursos hidráulicos que nós temos, manter essa otimização que está no coração do setor elétrico brasileiro, isso é o coração do setor elétrico brasileiro, é isso que faz com que o setor elétrico brasileiro seja o que ele é, a impossibilidade de manter essa otimização no atual ritmo de expansão das energias renováveis. Eu acho que isso é a grande contribuição do artigo. Os impactos negativos dessa expansão acelerada sobre o processo de otimização são impactos bastante significativos. Ou seja, a introdução das renováveis no ritmo que está ocorrendo vai desotimizando o sistema, vai desestruturando o sistema, eu vou usar um termo meio forte, mas é como se fosse desmanchando esse sistema que nós demoramos, na verdade, para ser correto, né? Mais de 50, 60, 70 anos para construir. Agora, eu gostaria então que, a partir daqui, o senhor justamente aprofundasse esses impactos negativos
da introdução das energias renováveis e a necessidade de se ter atenção sobre eles, para que você possa introduzir as energias renováveis de uma forma adequada. Porque eu acho, mestre, que é aquela coisa, a questão é, existem determinadas coisas que você precisa fazer. Que no nosso caso, é combater a descarbonização, avançar na transição energética, avançar na inserção dessas fontes no setor elétrico, na matriz de geração elétrica. Agora, é preciso que isso seja feito da forma correta. Quer dizer, não basta simplesmente fazer aquilo que é preciso. Quer dizer, é necessário fazer o que é preciso de forma correta. Senão, nós desestruturamos o setor elétrico brasileiro e aí, como diziam os antigos, a emenda vai sair muito pior do que o soneto, não é isso? Então, eu gostaria que o senhor aprofundasse essas discussões sobre esses impactos, que, na verdade, é o nome do seu artigo, né? O título é Os Impactos da Geração Eólica e Renovável sobre o sistema elétrico brasileiro, e, na verdade, os impactos negativos. Então, mestre, siga. Perfeito. Vamos lá. Olha, eu vou começar com um ponto inicial, que é a questão do dimensionamento das usinas hidrelétricas. É uma coisinha bem particular, mas que é importante a gente ter esse entendimento. Veja, as usinas hidrelétricas brasileiras, elas são dimensionadas em termos de capacidade instalada, quer dizer, a quantidade de megawatt que eu tenho para gerar em várias máquinas, etc. O dimensionamento é feito para produzir a energia hidráulica econômica existente naquele local. Então, vamos supor, eu vou fazer uma determinada hidrelétrica, por exemplo, em Xingó, por exemplo, ou qualquer uma nova usina que eu estou fazendo no sistema, eu vejo as condições do rio, as regularizações, as vazões, etc., etc., e eu coloco uma quantidade de megawatt na usina que possa produzir a energia econômica existente ali, a energia hidráulica econômica naquele local. Essa energia econômica no local, eu comparo com o custo marginal de expansão. Então, eu vou aumentando a capacidade da usina até eu ter uma situação em que a energia que eu estou produzindo ali é menor do que uma nova usina que eu posso fazer. Pode ser até de outro tipo que não seja hidrelétrica. Bom, isso é uma sistemática que foi adotada nos últimos 50 anos do setor elétrico. Está correta, é assim que se faz no mundo inteiro. Pois bem, essa situação faz com que as usinas hidrelétricas no sistema brasileiro, todas elas, em média, tenham um fator de capacidade, que é a relação da energia que ela produz em relação à capacidade instalada, menor do que o fator de carga do mercado. Ou seja, então o nosso sistema hidrelétrico tem, vamos supor, uma quantidade de megawatt um pouco maior do que se você olhasse o mercado de energia elétrica. Então, existe, vamos supor, eu não gosto de usar a palavra excedente, que dá a impressão que houve desperdício, não é? Existe uma capacidade instalada em megawatt em máquinas hidrelétricas que elas estão, não é sobrando, elas estão ali gerando no sistema sem produzir energia. É o que se chama reserva girante. Então, o conhecimento da reserva girante no sistema é algo muito importante, esse conhecimento. Ou seja, em algum momento, eu estou produzindo o máximo estou produzindo pouca térmica, estou produzindo a nuclear e estou produzindo no sistema hidrelétrico brasileiro uma quantidade de megawatt que é menor do que a capacidade instalada nas usinas. Então, existe uma sobra, no bom sentido, e não é desperdício, de megawatt que estão disponíveis para serem gerados. Isso se chama reserva girante no hidrelétrico. Essa reserva girante é fundamental para permitir a segurança energética e elétrica do sistema. É o que produz a inércia. Nesse ponto, o Brasil tem uma situação privilegiada em relação ao resto do mundo, que tem mais geração térmica, que tem menos essa inércia do que nós. O que é que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: suponha que a gente esteja atendendo o nosso sistema só com hidrelétrica. Não aconteceu nos últimos 20, 30 anos. Então, eu estou atendendo, chega na hora, vamos supor, da demanda máxima, eu uso
megawatts que eu preciso, e tem alguns megawatts que estão sobrando nas máquinas. Então, tem máquinas que têm 100 megawatts, eu estou gerando só 90, tem 10 ali. Então, existe uma reserva que está girando no sistema, disponível para cargas adicionais. Esta reserva girante, ela é fundamental para permitir a segurança energética e elétrica do sistema. Da seguinte maneira: suponha que em um determinado momento entra uma nova fábrica, instantaneamente. Aí o mercado aumentou naquele instante. Então, aí o que é que acontece? Automaticamente, o sistema hidrelétrico passa a gerar mais, porque tem essa disponibilidade de máquinas que estão rodando, sem produzir tudo que elas podiam produzir. Aí abre-se o circuito da turbina para entrar um pouquinho mais de água. Isso é feito automaticamente. Aí eu uso essa reserva girante para atender essa carga adicional e permitir uma segurança elétrica e energética na operação do sistema. O inverso também. De repente saiu uma região do Brasil, quando eu estou gerando aquela hidrelétrica. Aí eu tenho uma oferta maior do que a demanda. Nesse caso, eu tenho que diminuir a geração. Aí eu vou e me fecho o circuito da turbina, entra menos água, tá certo? E isso faz com que eu reduza a geração do sistema a um nível tal em que igualo a da produção com a demanda e o sistema vai em frente dessa forma. É importante essa caracterização desta reserva girante, porque aí vem a questão das fontes intermitentes eólica e solar. Certo? Então, imagine um determinado momento, eu estou com um parque eólico solar importante, certo? Vamos supor, 1 hora da tarde, muito sol, muito vento, tá certo? E somando essa eólica solar, tá certo? Aí eu tenho que, em cima dessa eólica solar, que está gerando uma quantidade grande, porque eu estou com muito sol, muito vento, eu tenho que colocar em geração no outro sistema, hidrelétrico, térmico, que eventualmente eu estou desligado com as térmicas, que eu estou fora de um período crítico, que não vou ficar queimando combustível à toa. A nuclear não tem que mexer, porque ela tem que operar na base. Aí o que é que eu faço? Eu reduzo a geração hidráulica do sistema, reduzo de tal maneira, e posso fazer isso? Posso. O INS vai e armazena mais água no reservatório. Daí a grande vantagem dessa bateria que a gente tem. Aí ele vai e segura a água no reservatório, tá certo? Que vai gerar depois. Essa água, isso aí não se perde. Eu estou lá no reservatório, diminuo a geração do meu parque hidrelétrico e entro com a geração eólica. Veja, aí vem uma primeira das consequências que eu vou falar logo em seguida, que é importante. Quando eu diminuo a geração das nossas hidrelétricas, dependendo desta variação da eólica e solar, eu estou provocando, vou exagerar, para transmitir a ideia, estou provocando uma seca jusante. Ou seja, neste momento, eu estou soltando menos água nas minhas hidrelétricas, porque estou operando as eólicas solar com a disponibilidade que ela tem, que o operador natureza fez isso, e eu guardo água no reservatório e aí eu uso a eólica solar, aí eu diminuo as vazões a jusante do nosso sistema hidrelétrico. Quando esta eólica solar tem uma grande quantidade, esta variação pode ter um efeito razoavelmente significativo. Aí eu faço uma secazinha jusante. Essa secazinha jusante, não estou dizendo que vai secar o rio, não é isso, porque tem uma vazão mínima que tem que ser mantida. Essa seca jusante cria uma pequena dificuldade, tá certo, para outros usos do recurso hídrico, que é abastecimento das cidades, tem problemas ambientais, porque tem peixes azujantes, tem uma série de coisas, tem problema de erosão, né, nesses rios, que isso pode ser feito num instante muito rápido. No caso de Itaipu, que depois eu vou falar de Itaipu, tem um acordo tripartite que você não pode flutuar muito o nível de jusante da usina. O acordo tripartite é um acordo Brasil, Argentina, Paraguai, que não permite que durante uma hora, varie mais de meio metro o nível de jusante de Itaipu. E durante 24 horas, mais do que 1,5 metro. Então, essas restrições limitam eu estar operando uma hidrelétrica dessa forma. Depois eu vou me referir a Itaipu quando eu falar no uso da reserva girante pelas eólicas solares. Bom, então, sim, daí
Todo mundo entendeu isso, esse evento. Aí, neste momento, que eu estou com muito vento e com sol, aí passa-se uma meia hora, 2 horas, muda completamente o clima, de uma maneira caótica, com essas mudanças climáticas. Então, diminui bastante essa geração eólica e solar. Ela cai, pode cair, não é comum ter grandes variações. As grandes variações é em eventos extremos, mas nem sempre acontece um evento extremo, mas há uma redução da geração eólica e solar. Com a redução dessa eólica e solar, que tinha um mercado que estava sendo atendido por ela, outra fonte no sistema tem que entrar, porque aquela carga continua existente. Então, o que é que o sistema hidrelétrico faz? Usa uma parte dessa reserva girante produzindo energia, para substituir a falta de energia que está vindo da eólica solar pela intermitência dela. Neste momento, que pode ser 2 horas, meia hora, uma variação instantânea, momentânea, etc., eu estava provocando uma seca no rio, provoca uma cheia. Não é uma cheia igual à cheia do rio natural, mas as vazões defluentes aumentam. Então, esta flutuação das hidrelétricas pelo uso da reserva girante, que precisa na eólica e na solar, pela intermitência dela, opera no sistema inverso da eólica e solar. Quando eu estou gerando muita eólica e solar, eu não estou usando a reserva girante. Quando eu diminuo a eólica e solar, uso mais a reserva girante. Então, a intermitência do uso da reserva girante, que é uma reserva existente no sistema para a intermitência da solar, é no sentido inverso. A intermitência da eólica, da eólica solar tem um comportamento que é o inverso do que eu uso na reserva girante. Bom, aí vem o primeiro comentário. Nós temos muita reserva girante no sistema, porque o dimensionamento das hidrelétricas, ótimo, correto, leva a ter essa pseudo-sobra, que é uma sobra que tem que existir para eu produzir a energia econômica nessas usinas. Então, veja bem, com um nível de eólica e solar que seja pequeno, entre aspas, dizer quanto é esse nível é difícil dizer, não tem precisão matemática para isso, mas uma quantidade. As primeiras eólicas solares que entraram no sistema brasileiro, o sistema nem percebeu que elas existiam. A reserva girante fazia esse papel. Aí, à medida que vai crescendo a eólica solar e as variações podem ficar mais acentuadas, você vai ocupando mais reserva girante no sistema. Cada vez vai ocupando mais. Ou seja, a intermitência da eólica solar precisa ter usinas de reserva, que no caso são as reservas girantes no nosso sistema hidrelétrico, que tem esse papel. Neste nível que nós estamos atualmente de eólica e solar, praticamente toda a reserva girante do sistema foi utilizada. Eu assisti a algumas palestras do ONS que mostram isso aí. Quer dizer, usinas do Sudeste fazendo reserva girante para as eólicas do Rio Grande do Norte. E tive depoimentos recentes de que este tipo de comportamento operacional está sendo adotado em Itaipu. Ou seja, Itaipu também já está tendo uma operação de fazer uma espécie de reserva girante para a incorporação dessas eólicas e solares no sistema hidrelétrico brasileiro. Então, eu não preciso quantificar nada. Uma informação desse tipo que eu vi do OMS, eu tenho que chegar a um diagnóstico que estou dito no artigo, de que praticamente a totalidade da reserva girante do sistema já foi utilizado com o montante que nós temos de térmica e hidráulica agora. Então, veja bem, esse primeiro ponto, que é um ponto que eu estou chamando a atenção, mostra o seguinte, que a demanda das eólicas solares, com a quantidade que nós temos agora, que exige, no bom sentido, do sistema ter uma reserva, essa reserva existia no sistema, com custos baixos, que era a reserva girante, ela já foi mais ou menos incorporada. Então, isso aí cria, vamos supor, uma limitação de segurança elétrica e energética, porque uma parte dessa reserva girante é importante para permitir uma operação tranquila do nosso sistema. E as eólicas solares, no nível que estão e que vão crescer a curto prazo,
nos próximos 3 anos, olha-se o plano de operação do ONS, é muito grande. Então, esse primeiro ponto é um ponto que eu considero muito relevante, que é uma dificuldade de incorporar de uma maneira otimizada, com confiabilidade, essa quantidade eólica solar no nosso sistema, porque exige um uso dessa reserva girante hidrelétrica, que já está chegando no limite, se não chegou, está perto disso, e que vai chegar com a ampliação que nós estamos prevendo aí, e isso está introduzindo um tipo de operação no nosso sistema hidrelétrico, que é uma operação que, no mínimo, dificulta outros usos do recurso hídrico e pode causar algumas implicações ambientais em relação aos peixes, com essas flutuações de variação, digamos, das vazões de efluentes das nossas usinas, e que podem ocorrer ao longo de um determinado dia, ao longo do mês, e que isso cria no mínimo, dificuldades. A Chesf reportou que teve um dia, eu até cito isso no artigo, que Sobradinho parou 17 vezes. O reservatório Sobradinho parou 17 vezes por conta disso. No caso do reservatório Sobradinho, a produção de energia não é tão importante, o importante é a regulação de vazões que ele proporciona, então não é uma coisa grave, mas essa interrupção de geração na usina implica em eventualmente soltar vazões pelo vertedouro e coisas, quer dizer, ou seja, introduz um fator complicador. Então, nesse ponto aí, eu vejo uma dificuldade no futuro, que é uma dificuldade que está sendo, que está apontada no artigo, e a ANA, a Agência Nacional de Águas, vamos supor, aprovar um tipo de operação desse tipo no sistema hidrelétrico. Nós não podemos pegar o nosso sistema hidrelétrico, que é de grande porte, que tem finalidades de produzir energia, tem algumas restrições de usos ambientais, tem restrições por conta de outros usos da água no sistema, e nós ficarmos operando esse sistema hidrelétrico cheias e secas, em função de um montante de eólica e solar que nós temos no nosso sistema, que talvez já tenha passado, ou está em via disso, de passar desse limite que estamos colocando. Esse ponto é um ponto importante que eu queria dizer, e posso falar nos outros seguintes, se você quiser fazer algum comentário, Beccaria, sobre esse ponto, e eu falo nas outras dificuldades que a gente tem e que também agrava a situação quando você pensa que pode ser, a partir de agora, expandir de forma ilimitada os recursos eólicos e solares para atender à expansão do sistema gerador brasileiro. Altino, essa questão, sem dúvida, é uma questão importante, que é a questão da reserva girante, né? A questão de que, olha, a reserva, justamente essa, digamos assim, essa folga que as nossas hidrelétricas elas permitem de você equilibrar muitas vezes o sistema rapidamente, respondendo, né, a variações instantâneas da carga, etc. Quer dizer, um sistema elétrico é fundamental que ele tenha flexibilidade justamente para acompanhar essas variações da carga. As hidrelétricas nos dão, né, via a chamada inércia, etc., inércia que permite esse tipo de flexibilidade. Mas, ao que parece, essa reserva girante, esse estoque, né, de flexibilidade, ele já atingiu um determinado limite. Existem outras questões que você aborda também no seu artigo, que diz respeito à questão da segurança e da confiabilidade elétrica, e principalmente você desenvolve um raciocínio acerca dos custos, acerca de como é que esses custos, na verdade, existem custos que não estão sendo incorporados quando você faz a comparação entre as fontes. Ou seja, você pode ter um custo de geração menor, mas, no entanto, a incorporação dessa fonte, que tem um custo menor, no sistema, as necessidades que elas criam de regularização, de, digamos assim, que eu chamo de recursos de flexibilidade, acabam fazendo que, ao fim e ao cabo, o custo fica maior. Ou seja, há uma certa distorção quando simplesmente você focaliza no custo de geração. Ou seja, o custo de geração pode ser mais baixo, mas garantir que essa energia chegue na casa do consumidor de uma forma regular, estável e confiável, esse custo é muito elevado.
como você chama atenção no seu artigo, às vezes esse custo de geração pode ser multiplicado por 3. Então, eu gostaria que você desenvolvesse esses outros impactos, além da questão do esgotamento da reserva girante, ou seja, do esgotamento da nossa capacidade de flexibilidade que o nosso sistema tem, o sistema hidrelétrico. Temos sim, temos bastante flexibilidade no sistema hidrelétrico, mas me parece que essa folga, como você chama, essa folga, ela já está atingindo o seu limite. Mas existem outros problemas, né? Eu gostaria que você falasse sobre eles. Antes de entrar nesse aspecto do custo adicional, eu vou falar mais um aspecto que é importantíssimo, tá certo? Que tem uma implicação na questão da segurança energética do sistema, um pouco elétrica, mas mais na segurança energética, que é o seguinte: veja bem, imagine que eu estou numa situação do período em que tenho a cheia nos rios da Amazônia. Veja, são cerca de 25 mil megawatts, porque é o Xingu, o Madeira e praticamente todas as usinas do Tocantins. Então, quando eu somo esse conjunto de usinas, e mais algumas que têm que operar na base, menores, etc., eu podia considerar também a nuclear na base, mas não é o caso. Bom, então veja bem, quando eu olho esse montante de geração que foi computada nos leilões para ser entregue ao mercado para garantir o equilíbrio do balanço energético nacional, que é anual, a média de produção de energia das usinas em relação à média da carga ao longo do ano. Nesse momento, que não é um dia, são vários meses do ano, vai de fevereiro até mais ou menos maio, junho, tá certo? Os 5 meses do período seco, do período chuvoso, desculpa. Que eu tenho que produzir essa energia na região, nas usinas que estão em bacias não regularizadas. E foram planejadas dessa forma, como eu me referi anteriormente. Essa energia se conta para o balanço energético, o equilíbrio do balanço do Sistema Energético Nacional, que é um balanço anual, tá certo? Composto de períodos que têm cheias e períodos que têm seca, que é a característica do nosso sistema hidrelétrico. Pois bem, neste momento que está acontecendo isto, tá certo? Veja, os consumidores têm uma certa demanda de energia, uma certa demanda. Essa demanda, ao longo de um dia, varia a carga do dia e a carga da madrugada, que cai bastante, certo? Bom, então pode acontecer, e de fato acontece, né, que esta geração do sistema seja maior do que a demanda dos consumidores. Ou seja, há um excedente de geração. Esse excedente de geração não é que esteja sobrando, não. Esse excedente de geração, com a operação das hidrelétricas da Amazônia e rios não regularizados, eu já mostrei que ela vai ser armazenada no sistema Nordeste-Sudeste. Portanto, tem que gerar o balanço energético do sistema. Então, veja bem, neste momento em que você está com a geração, vamos supor, muito elevada, não é um dia nem uma semana, vários meses, 24 horas, inclusive na madrugada. Neste momento, eu posso ter uma geração maior do que a carga. Então, nesse caso, isso não é possível fazer. Então, o ONS vai ter que desligar a geração hidráulica, passar água pelo vertedouro, que poderia passar pelas turbinas e produzir energia, e é necessária essa usina, ou desligar a eólica ou fazer as duas coisas. O sistema eólico e solar não consegue, junto com o sistema hidrelétrico, gerar essa quantidade de energia que nós precisamos e armazenar no sistema, no reservatório do Nordeste ou Sudeste. Não consegue. Então, inevitavelmente, o que está acontecendo agora, neste momento, é que o ONS está sendo obrigado a desligar a geração neste período, tá certo? Que seria necessária para equilibrar o balanço. Isso aumenta o nível de risco de déficit no nosso sistema e aumento de geração térmica, com custos adicionais para o consumidor. Bom, eu costumo dizer uma brincadeirinha, porque isso é uma coisa chata, né? A alocação da geração na curva de carga. Eu costumo até dizer uma brincadeira. Por exemplo, no mês de fevereiro, todo ano tem carnaval no Brasil. Tem o carnaval. Na semana do carnaval, em geral, as demandas caem bastante, inclusive na madrugada. Tá certo? Eu moro no Rio de Janeiro. Até nem participo desse evento.
Mas acontece um evento todo fevereiro, que estão os 25 mil megawatts precisando gerar nas usinas hidrelétricas do Xingu, do Madeira e do Tocantins. E foi planejado assim. E o Brasil está precisando dessa geração no balanço energético nacional. Pois bem, nesse fevereiro tem carnaval. No carnaval tem a madrugada, e a demanda cai muito mais do que nas outras madrugadas. Então, no instante em que a estação primeira da Mangueira, a Portela, o Salgueiro entra na Sapucaí, na madrugada do Rio de Janeiro, os fogos explodem nos céus do Rio de Janeiro, neste momento a demanda está muito baixa. E o ONS manda um comando lá para essas usinas na Amazônia que até os operadores lá vão estranhar. Olha, passe toda a água pelo vertedouro, não gere nada nas turbinas. Mas peraí, não vou gerar nada. Não, não pode gerar. Então, esta geração que desaparece vai fazer falta. O Brasil está com um problema novo, pouco compreendido, que é a chamada alocação da geração na curva de carga. Esse problema não surgiu porque colocamos as usinas hidrelétricas da Amazônia, não. Essa inclusão da usina da Amazônia foi planejada assim, para que tivesse essa geração nesse período e armazenasse nos reservatórios do Sudeste e do Nordeste. Com a entrada da eólica e solar, isso não é possível. Então, veja bem, não sendo possível, o que é que acontece? Nem a geração hidrelétrica cumpre os compromissos comerciais de entregar uma certa energia anual ao sistema, nem a eólica também, porque as duas competem, não dá para gerar simultaneamente. Isso pode levar o nosso sistema a uma situação muito complicada, até do ponto de vista jurídico, porque a eólica e a solar, que estão competindo, podem argumentar da seguinte maneira: espera aí, eu hidráulico, eu tenho água, tenho máquina, posso gerar, entrei no leilão com essa hipótese, a eólica também diz, não, mas espera aí, eu também entrei no leilão vendo quanto eu tinha de vento ao longo do ano, e esse vento está disponível, de repente o ONS me desliga a hidráulica também, e eu tenho que comprar energia no sistema, porque eu não entreguei aquilo do meu compromisso. Então, está criado uma situação muito complicada do ponto de vista jurídico. E quem for analisar essa questão jurídica vai ter grande dificuldade, porque é um fenômeno muito estranho, muito complexo isso aí. E isso implica em você ter uma redução da confiabilidade, da segurança energética do sistema e elétrica também, com implicações de custos maiores e a questão da geração térmica. Agora eu vou focar o ponto que você colocou, que é muito relevante. Suponha que a gente já tenha esgotado a reserva girante do sistema. Aí vai entrar uma nova usina agora, em 2025. Vamos supor, vai entrar uma usina de 200 megawatts de eólica ou de solar, 200 megawatts, vai entrar. Bom, aí quando entra esses 200 megawatts, passa no leilão, eu vejo quanto é que desses 200 megawatts pode gerar com vento. Então, com o fator de capacidade do Rio Grande do Norte é muito favorável, tá certo? Mais de que 50%. Então, o investidor diz, olha, eu vou instalar esses 200 megawatts, mas eu vou gerar, em média, no ano, 110, 120. Ou seja, vou ter um fator de capacidade acima de 50%. Uma hipótese para raciocínio. Então, ele passa no leilão e diz, olha, eu vou botar minha eólica de 200 e vou vender 120. Faz contrato de 120 com a distribuidora do mercado regulado. Esse 120 que está sendo gerado em 2025 precisa para o crescimento do mercado e equilibrar o balanço energético nacional. Aí, de repente, vem a realidade de 2025. Nós provavelmente vamos assistir isso. Quando chega lá, essa eólica não tem mais reserva girante para ela. Quando ela deixa de gerar, tá certo? A carga que ela estava atendendo não consegue ser atendida por nada no sistema, porque não tem mais a reserva girante. Então, você pode usar uma parte da geração térmica do sistema, implica em custos adicionais, ou então dizer para o investidor em eólica, olha, você pode entrar com seus 200 megawatts,
Mas no momento da sua intermitência, que você reduzir a sua geração, você tem que ter uma outra usina sua para entrar no lugar da intermitência da sua lá. Eu não vou usar minhas térmicas, posso até usar um pouco de térmica, mas isso implica em custos adicionais. Então, no artigo, eu levanto isso aí, lanço uma ideia, tá certo? De que, vamos supor, no futuro, quando entrar uma eólica, ou solar, ela não pode entrar isoladamente, o investimento só nela. Ela tem que ser, como já está sendo defendido por algumas teses que estão sendo feitas nas universidades, tem que entrar uma usina chamada híbrida, ou seja, entre a eólica e solar com bateria, para desempenhar esse papel, que não funciona. A bateria clássica não funciona. No nosso sistema, precisa um armazenamento que é sazonal, por conta do sistema hidrelétrico nosso. Então, veja bem, aí essa usina nova que vai entrar, para ela se incorporar no sistema e não criar um problema de quando ela não gera, o sistema não conseguir gerar para essa carga, ela tem que entrar com uma usina equivalente a ela, que pode ser uma usina térmica, por exemplo. De repente, e tem que ser uma técnica de resposta rápida. Então, é o seguinte, eu levanto uma alternativa, quando eu disse que os custos se elevam, o que é que acontece? É que eu tenho que investir na usina eólica e solar, tenho que investir nessa usina reserva, ou então comprar de uma usina térmica que esteja de reserva, que representa custos adicionais dessa fonte que está entrando, tem combustíveis que eu não estou considerando, porque já a térmica tem combustível adicional que os consumidores têm que pagar, e tem, eventualmente, algumas ampliações de transmissão que precisam ser feitas, que não é muito relevante, mas tem. Então, eu digo no artigo de uma maneira puramente indicativa, que pode esse custo subir de 2 a 3 vezes. É uma coisa indicativa que nós não temos segurança nesse momento de saber quanto é esse custo. Então, as novas ideias, as novas térmicas, as novas eólicas e solares que vão entrar no sistema no próximo ano, 2026, 2027, que inevitavelmente vão ter que entrar, porque não temos outra opção, os próximos 3 anos vai ter que ser eólica e solar, com todas essas complicações que nós estamos colocando aí. Então, veja bem, elas têm, na realidade, um custo muito maior do que o custo que é considerado no leilão, que é o custo só de investir nela. Porque ela coloca umas demandas ao sistema hidrotérmico nacional que ele não consegue atender mais, como vinha atendendo até agora. Então, essa eólica e solar, ela teria que vir incorporada de alguns investimentos adicionais para poder ter um mínimo de incorporação. Então, veja bem, quando eu falo isso, eu digo o seguinte, que essas novas eólicas, nesse contexto que eu estou falando, e solares, elas vão entrar no sistema por um custo maior do que o que está sendo considerado nos leilões. Então, não está se computando todos os custos dela devido a essa intermitência. E mais ainda, ela sendo vista como um projeto de última adição, uma usina que entrou com muita adição ao sistema, ela não consegue entregar a energia que passou do leilão. Então, como eu me referi naquele exemplo, instalou-se 200 megawatts, vou gerar 120, esses 120 não estão garantidos que entrem, porque entra em competição com a hidrelétrica existente e otimizada no nosso sistema e faz com que a energia garantida do sistema conjunto não consiga entregar para o mercado toda a energia que está computada nos leilões. Então, em termos práticos, essa usina térmica, essa usina eólica e solar, que entrou como projeto de uma adição, não consegue entregar os 120, entrega menos. Mas esses 120 foi necessário para equilibrar o balanço energético nacional. Então, isso tem implicações em termos de, vamos supor, de segurança energética, elevação do risco de déficit, aumento de geração térmica e elevação de custo para os consumidores. Eu quero dizer que existem alternativas de nós, digamos, melhorarmos o nosso sistema através de algumas providências que eu vou falar aqui, não vou entrar nos detalhes, que nem consta no artigo, mas existe e que deve ter um grande debate para facilitar essa incorporação otimizada das eólicas solar. A primeira coisa que pode fazer é algo que o Brasil desistiu, e, na minha opinião, respeito quem não pensa assim, é uma decisão, na minha opinião, equivocada, foi interromper o programa hidrelétrico brasileiro.
um país que ainda tem mais de 50 mil megawatts que podem ser desenvolvidos de novas hidrelétricas, do ponto de vista econômico, vantajoso, energético, sem implicações ambientais, nada, interrompeu o programa. E a hidrelétrica é uma das fontes que se insere muito bem na questão dessa transição energética que nós estamos vivendo. Baixa emissora de gases de efeito estufa, o Brasil tem tecnologia, tem recursos, e essas hidrelétricas novas que eu estou defendendo poderão ser desenvolvidas dentro do conceito de uso múltiplo do recurso hídrico, que é algo extremamente vantajoso para qualquer sociedade. Desde da antiguidade, que as civilizações do mundo se desenvolveram junto de rios, inclusive na região lá da Mesopotâmia, com Tigres e Eufrates. Então, nós estamos abrindo mão dessa grande vantagem, desse benefício que a natureza nos deu de aproveitar esses recursos hídricos. Então, dentro dessa visão, um programa hidrelétrico adicional vai facilitar a incorporação dessa, porque aumenta a reserva girante do sistema e dá para fazer uma otimização do conjunto. Outra coisa são as usinas reversíveis também. A usina reversível tem uma característica completamente diferente da usina comum hidrelétrica. Ela não é uma fonte primária. Pelo contrário, ela tira energia do sistema, porque ela bombeia, vamos supor, ela produz, ela bombeia 100 unidades de energia e devolve para o sistema 80, porque ela tem uma perda de 20%. Então, não é uma fonte primária. E, no caso brasileiro, teria que ter alguma investigação de algo que não existe experiência internacional, porque o nosso sistema é sazonal, o nosso sistema hidrelétrico, que é predominante, de janeiro a dezembro, tem as cheias, o período seco, é a gente olhar um pouco a reversível que seja de ciclo diário, mas também faça um pouquinho algo como sazonal, como é feito na optimização das usinas da Amazônia, que armazena energia do que ela gera em fevereiro para usar em agosto. O que ela gera em março vai usar em setembro e assim por diante, com a operação integrada do reservatório. Então, é uma alternativa que deve seguir para ser considerada. Pensar em baterias com as tecnologias de hoje, isso é um sonho de uma noite de verão. Não funciona para essa questão da intermitência das eólicas e das solares. Então, eu estou dizendo aí algumas alternativas que podem ser investigadas e tem outras também. Pode-se procurar alguma geração térmica a gás, não de ciclo combinado, mas uma operação que, de alguma maneira, se incorpore a essas novas eólicas solares, de tal maneira que possam, vamos supor, vamos, administrar melhor essa intermitência. Uma coisa importante que poderia ser adotada como política energética é o seguinte: a solar fotovoltaica, e a eólica em parte também, mas principalmente a solar, tem uma série de subsídios, ou seja, estímulos para o consumidor usar de uma forma crescente essas coisas. Eu acho que esse subsídio, diante desse contexto que nós estamos vivendo, tem que ser reduzido, o que não impede o crescimento dessas fontes, que elas continuam competitivas, mas uma fonte que está criando essas dificuldades que eu estou me referindo, elas não podem ter subsídio no contexto atual. Então, a retirada dos subsídios fará que esse programa de eólico solar de alguma maneira, se desenvolva num ritmo um pouco menos acentuado, porque quanto mais acentuado for esse ritmo, mais essas complicações vão existir no sistema. Para finalizar, eu diria sobre esse tópico, eu diria o seguinte: essas demandas todas que a eólica e solar criam no sistema brasileiro, não, eu não falei, inclusive aqui, nem é o caso falar, já está a entrevista já está muito longa, as questões das consequências elétricas do nosso sistema. Nós temos linhas de transmissão com 2.000, 2.500 quilômetros de extensão. Essas linhas não podem ter flutuações de fluxos muito elevados no período do dia para o período da madrugada. Isso vai exigir equipamentos de controle, vai exigir uma atuação do ANS muito maior no controle disso aí, para ver a questão dos chamados fluxos de reativos, sobretensões na madrugada. Então, esse tipo de comportamento operacional nas interligações brasileiras, com essa intermitência das eólicas e solar, inclusive durante a noite não tem solar, venta mais durante a noite, menos durante o dia, quer dizer, há um comportamento meio, vamos supor, não complementar entre a solar e a eólica. Então, isso tudo está levando a uma operação no nosso sistema que diminui a chamada segurança elétrica, que é um tema muito complexo de se explicar. Daqui a pouco eu não quero falar aqui no quinto harmônico, eu ia seguir
Não cabe isso, né? Daqui a pouco eu estou falando na série de Fourier, tá certo? Que é a base da construção dos harmônicos do sistema elétrico. Não cabe isso aí. A questão elétrica é muito mais complexa, mas ela existe, tá certo? No artigo eu faço algumas citações, mas não aprofundo, porque o assunto é muito complexo de explicar e não é propriamente a minha praia. Eu estou mais na parte da parte energética que eu conheço melhor, que foi o resultado da minha experiência de vida ao longo dos N décadas que eu trabalhei no setor de energia. O que eu queria concluir para esse item, depois podemos fazer aí alguma coisa adicional, é que o momento no Brasil está um momento muito propício a nós redefinirmos as estratégias de expansão do nosso sistema gerador. Ou seja, fazer o que nós fazíamos no passado, que deu certo, que é um novo estudo de planejamento de longo prazo, onde nós façamos uma identificação clara de quais são as fontes energéticas que o Brasil precisa, se devemos prosseguir o recurso hidrelétrico, se devemos olhar dentro desse novo contexto internacional a questão das usinas nucleares, numa visão mais de longo prazo, identificar com clareza o papel dessas fontes renováveis e a maneira de inseri-las no nosso sistema, que é predominante, não é eólico solar que vai ter predominância. Inserir essas fontes renováveis, que são desejáveis que entrem no sistema, não tenha dúvida, e no Brasil elas são muito vantajosas, de uma forma em que seja otimizada a sua inserção e com confiabilidade no nosso sistema, sem implicar em aumento de geração térmica, a diminuição da confiabilidade do sistema, da segurança energética e com custos adicionais para os consumidores e dificuldades operacionais no sistema, que fica um sistema operando numa situação que não é recomendável do ponto de vista de, vamos supor, de olhar um sistema que tem que ter uma estabilidade, como nós sabemos, pela importância que a energia elétrica tem no país, e nós evitarmos possível descontinuidade no suprimento do sistema brasileiro. Esse tipo de ação, na minha opinião, é uma ação fundamental que o Estado brasileiro devia tomar, que eu chamo que não é a atuação do Estado brasileiro como o Estado empresário, não é isso. É a atuação do Estado brasileiro como formulador de políticas energéticas que o país deve seguir e que deve essas usinas, esses investimentos todos serem feitos pela iniciativa privada, que tem muito mais condições de fazer isso, mas seguindo estratégias de expansão e caminhos que sejam aqueles mais adequados para o sistema brasileiro de energia elétrica, que possa ter uma confiabilidade de atendimento do sistema, tenha uma continuidade, tenha custos, né, e tenha respeito ao meio ambiente e faça com que o Brasil participe de uma maneira exemplar de sair de viver essa transição energética sendo uma espécie de exemplo para o mundo, tá certo? A saída dos combustíveis fósseis na produção de energia elétrica. Bom, eu acho que com isso, mais ou menos, eu procurei sintetizar o que eu queria, passo a palavra para o nosso entrevistador para ele complementar alguma coisa ou fazer algum aprofundamento, se for o caso. Altino, eu acho que as questões que você coloca são questões importantes, porque, em primeiro lugar, elas reforçam uma, eu acho que uma ideia, uma experiência que a gente já tem em função das entradas das energias renováveis no setor elétrico, inclusive no mundo, quer dizer, não uma experiência só nossa, é que, em função da intermitência, quer dizer, a necessidade de você dotar o sistema de flexibilidade para justamente poder lidar com essa intermitência, com essa descontinuidade, com essa irregularidade, com essa variabilidade das renováveis, faz com que o seu sistema elétrico ele tenha que ter uma flexibilidade para lidar com isso. E essa flexibilidade ela é um desafio tecnológico e econômico. Hoje, isso faz com que a energia fique mais cara. E isso se observa em tudo quanto é lugar do mundo. Inclusive, a gente fez 2 programas sobre a Alemanha aqui no curto-circuito recentemente, onde a energia ela fica mais cara. E ela não só fica mais cara, como você chamou a atenção, ela pode ficar de pior qualidade no que diz respeito à confiabilidade, à estabilidade do sistema. Então, é um gigantesco desafio, mas que a gente observa no mundo inteiro. Então, o fato da gente introduzir energias renováveis e a energia ficar mais cara e ficar mais instável,
é algo que não é, digamos assim, uma novidade para quem está acompanhando o debate sobre energias renováveis. Eu acho que o que você acrescenta, que eu achei muito importante, é o fato de que essa energia ela pode também ficar mais cara em função da desotimização do sistema que nós estamos fazendo. Então, não só nós temos aqueles problemas que são tradicionais, se gasta mais em transmissão, se gasta mais em energia de reserva, se gasta mais até mesmo na distribuição, quando você vai colocando as renováveis. Tudo bem, isso aí a gente já esperava. Mas se, ao mesmo tempo, você vai desotimizando o setor elétrico brasileiro, então é natural que os custos também vão aumentar em função dessa desotimização. Então, esse eu acho um dos aspectos que eu achei muito legal do seu artigo, é chamar a atenção, né? Nós não só estamos fazendo coisas que não são boas, mas estamos fazendo coisas que são muito erradas. Quer dizer, então essas coisas são complicadas. Então, Altino, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Estamos aqui há uma hora e tanto, né, de discussão, mas acho que esse tema ele é necessário discutir e é necessário discutir com calma, dada a complexidade do tema. Então, eu gostaria de saber se você ainda quer falar alguma coisa, se faltou alguma coisa que você ainda quer colocar sobre esse tema, né? A pergunta que você se faz no artigo são duas perguntas, né? Se o ritmo de expansão das renováveis pode continuar o atual, nós estamos vivendo no Brasil, sem colocar em risco a otimização, a confiabilidade do sistema e tudo mais, é uma pergunta que você se faz, e a outra é se dá para sustentar toda a expansão simplesmente na eólica e na solar da maneira que nós estamos fazendo. No artigo, você dá um não muito contundente às duas perguntas, né? Então, para encerrar, mestre, por favor, por que não, né? Sintetizando tudo. É verdade. E essas duas perguntas, elas começam antes do artigo, e a resposta é não, de uma maneira muito enfática, tá certo? Contundente. Que é contundente, porque é a maneira que eu estou vendo essa situação por todas essas argumentações que eu coloquei. Eu tentei provocar os possíveis leitores, porque iniciei, antes de começar o artigo, coloquei essas duas perguntas, respondo não. Eu acho que isso estimula as pessoas a lerem o artigo. Eu acho que esse tema é um tema muito importante. Não é só no Brasil, é no mundo também. O mundo tem uma situação um pouco diferente, que eles têm sistemas térmicos, não tem o nosso sistema hidrelétrico. Mas, apesar disso, as complicações estão ocorrendo em vários lugares do mundo com essa questão da intermitência. Porque, no fundo, as fontes primárias para a produção de energia elétricas mais eficientes são aquelas que não têm intermitência, porque a carga não se desliga. Então, as fontes que não têm uma intermitência, ela tem uma condição mais favorável de operarem e atender à curva de carga dos consumidores. Então, esse tema não vai se esgotar agora, é um tema que vai continuar em discussão, não só no Brasil, como no mundo, porque a eólica e solar é uma das alternativas e que, nessa transição energética, se encontrou como fontes para sair dos combustíveis fósseis que produzem energia elétrica no mundo. Não é o caso brasileiro, mas, de qualquer maneira, no mundo é isso aí. E a intenção, e quando se encontra um caminho desse tipo, a tendência é um pouco da natureza humana, é de buscar somente esse caminho, e esse caminho leva a uma quantidade de eólica e solar que provoca todas essas consequências que eu me referi aqui. E mais ainda, quanto mais aumenta, pior o problema. Então, esse é outro fator, fator relevante, porque se nós, ao longo dessa década atual, nós continuarmos expandindo só com eólica e solar, nós vamos ter grande dificuldade no final da década de operar esse sistema e controlar os custos desse sistema para o consumidor, num país em que a tarifa de energia elétrica já é muito alta. Então, eu acho que com isso eu concluiria. Fico muito satisfeito de ter participado dessa entrevista, tratar um tema desse. Espero que os espectadores que assistam essa entrevista se sensibilizem para esse tema, leiam o artigo, certo? Espero que o artigo eu procurei ser muito, muito didático nele, acho que ele está muito compreensível para as pessoas lerem, entenderem e verem as consequências
dessa eólica solar e que isso, de alguma maneira, se for útil para ajudar o setor elétrico a encontrar alguns caminhos que melhorem essa situação da incorporação da eólica e solar, eu vou me sentir muito satisfeito com isso. Acho que contribuir com alguma coisa para o setor elétrico, que foi a minha vida de trabalho ao longo dos últimos anos que eu trabalhei, muitos anos, várias décadas no setor elétrico, e se com isso eu fizer alguma contribuição, ser compreendido por alguns que podem, vamos supor, se sentirem incomodados com algumas questões que são colocadas aqui, mas eu espero ter a compreensão dessas pessoas e ter, vamos supor, também o apoio da maioria e, de alguma maneira, se considerar isso aí possíveis caminhos para que a eólica e solar possam ser incorporadas de forma otimizada e com confiabilidade no nosso sistema, sem impactos de custo, nem geração térmica e nem inquietações do consumidor, porque a energia elétrica no Brasil já está muito cara e o Brasil está perdendo a competitividade. Temos que mudar isso. Então, muito obrigado pela atenção e, Bicalho, mais uma vez aí a sua coordenação na entrevista é sempre muito produtiva, certo? Você tem uma grande habilidade nisso e eu me fico muito feliz de ter a oportunidade de participar mais uma vez do curto-circuito aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado, Altino. É sempre um prazer muito grande conversar com o senhor, principalmente sobre um tema tão relevante como esse. E gostaria também de agradecer aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanharam nessa conversa, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ num próximo curto circuito. Vida que segue e se cuidem.